O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele afirmou hoje, em um encontro com banqueiros aqui em São Paulo, que a autonomia financeira do Banco Central é fundamental para poder fortalecer a supervisão e também garantir a estabilidade do sistema financeiro. Quem vem contar um pouquinho mais sobre isso para a gente é o Danilo Moliterno, que está ao vivo, acompanhando, inclusive, tudo o que está acontecendo lá, nessas falas também do Gabriel, ele que acompanhou tudo de perto. Danilo, o que ele falou mais? Porque eu sei que ele também já falou, andou falando mais, inclusive, até mesmo sobre o início do corte de juros, né? Conta pra gente, meu querido. Bom dia, Débora, e a todos que acompanham o live nessa manhã. Mensagens importantes do presidente do Banco Central, que talvez tenha pela primeira vez falado de maneira mais aberta, publicamente, sobre o caso Master. Então vamos trazer aqui alguns detalhes sobre o que ele falou com relação a esse caso tão importante que movimenta manchetes policiais, e no finalzinho eu dou uma palhinha de juro para a gente também saber o que ele falou sobre a taxa Selic. Vamos lá, um pouquinho das informações importantes que Gabriel Galípolo trouxe por aqui. Primeiro, de indicar que o problema do Banco Master não é um problema que era voltado somente aos seus passivos. A gente relembra que o Banco Master tinha uma questão muito importante e que era bastante criticada, que eram aqueles CDBs que eram oferecidos com alto rendimento, aquele rendimento de 140% a quem comprasse os CDBs. Galípolo indica, os CDBs não eram o único problema, não existe um limite no mercado para você oferecer este rendimento elevado aos investidores. O problema é a incapacidade do Banco Master de equalizar os seus ativos e passivos. Se tivesse ativos suficientes para lidar com esses passivos, para equilibrar sua balança, tudo bem. O problema não é só esse passivo, mas sim a falta de liquidez no que diz respeito ao não equilíbrio entre ativos e passivos do Banco Master. Outra informação importante, ele começa a detalhar uma espécie de linha do tempo no que diz respeito ao processo que levou o Banco Central a encerrar as atividades do Banco Master, a tal da liquidação extrajudicial, que foi decretada pelo Banco Central. E aí ele indica que há 6 meses antes de acontecer a decretação da liquidação extrajudicial, o Banco Central deu uma espécie de cartão amarelo para o Banco Master. O diretor de fiscalização, Ailton Aquino, numa decisão própria, não uma decisão colegiada, decisão própria de Ailton Aquino, deu um cartão amarelo e pediu para que o Banco Master se justificasse com relação a algumas questões de patrimônio e de governança. Aí ele detalha todo esse processo, indica também um pouquinho do que aconteceu e do que foram as discussões no momento em que o BRB anuncia a compra do Banco Master, fala sobre essas diligências e chega a dizer que muitas das pessoas indicam que o Banco Central pode ter sido moroso nesse processo, mas que não foi, porque precisava testar alternativas que fossem menos gravosas que o encerramento das atividades do banco antes de ter essa decretação da liquidação extrajudicial, que foi a solução adotada. E aí a gente chega a esse tema que é o tema pelo qual você me chama, Débora, que é Gabriel Galípolo responder sobre os ajustes que acredita que são necessários no processo de supervisão do Banco Central para que a gente, digamos assim, evite novos casos do Banco Master. Aí ele pede primeiro a aprovação da autonomia financeira do Banco Central, que seria basicamente o Banco Central ter um orçamento próprio para fazer alguns investimentos. Ele indica, por exemplo, olha, tem muitos bancos centrais discutindo ter uma inteligência artificial para tornar a supervisão mais rigorosa. Mas como que eu vou fazer esse processo de ter uma inteligência artificial, sendo que hoje eu preciso contratar bancos de dados que estão em outros países? Eu tenho uma questão de sigilo, uma questão de soberania. Então é necessário que eu tenha o dinheiro para eu mesmo gerar a minha tecnologia aqui no Brasil de inteligência artificial para poder fazer esse processo de supervisão mais rigorosa. Outro tópico que ele pede, uma discussão sobre perímetro regulatório, perímetro de regulação. E aí a gente tem uma discussão importante também no Congresso Nacional no que diz respeito a isso, por exemplo, sobre a possibilidade de o Banco Central tomar, de certa forma, a autonomia que hoje é da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, e começar a fiscalizar e monitorar os fundos de investimentos. Essa também é uma informação muito importante. Para finalizar este tópico sobre o Banco Master, no final ele ainda agradece uma série de agentes, a PF, Procuradoria-Geral da República, também o ministro Fernando Haddad e especialmente ao presidente Lula. Faz um grande agradecimento ao presidente Lula, nas palavras dele, também por permitir ao Banco Central e à PF descobrir, sem ser questionado, sobre o que estava sendo descoberto. Agradeceu o Lula sobre essa autonomia. Já que você pediu, Débora, só para finalizar, para a gente trazer também um pouquinho do que disse Galípolo sobre juros. E ele reconheceu por aqui que há uma melhora na inflação, que permitiria, por exemplo, o Banco Central começar a pensar em um corte de juro, mas que ainda o Banco Central é reticente porque há alguma resiliência na atividade econômica. O que ele indicou, esse é um momento de
calibragem. É um momento de calibragem porque há uma melhora na inflação, mas ainda assim alguns pontos que preocupam o Banco Central, por exemplo, a tal da desancoragem das expectativas, que é basicamente o mercado não acreditar que o Banco Central, num futuro próximo, num horizonte relevante, como a gente diz, vai alcançar o centro da meta de inflação. Para finalizar, a gente volta a falar de Banco Master e houve um trechinho do que disse por aqui Gabriel Galípolo. Quando a gente entende que esse é um tema que transcende, e acho que é isso que está chamando a atenção e a comoção toda, a questão simplesmente de regulação e de estabilidade do sistema financeiro, a gente entende que é importante fazer o que a legislação manda, que é colaborar com Polícia Federal e Ministério Público. E, óbvio, a partir dessa colaboração, é óbvio que tempos e movimentos dependem dessa troca e dessa interlocução. E aí, para finalizar mesmo, agradeço demais o ministro Fernando Haddad, que vem dando declarações reiteradas ali de apoio, e desde o primeiro momento apoiou muito. E preciso dizer, hoje é a minha vez de dizer que eu agradeço a Deus de estar passando por um processo como esse, tendo como presidente o presidente Lula. Não só pela forma como ele reforçou na fala dele, na última fala, a autonomia, e eu quero sublinhar essa expressão, porque foi ele que sublinhou, a autonomia, a garantir a autonomia do Banco Central e da Polícia Federal,